Olá, assinante da plataforma Líder, tudo bem? Aqui é o Pastor Isaías, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de homilética. Hoje nós vamos falar sobre esboço, tá ok? Esboço, esse é um importante tópico da homilética e é exatamente nesse ponto que muitas pessoas têm dificuldades, algumas pessoas realmente têm dificuldade em montar um sermão, organizar um esboço, e hoje nós vamos falar um pouco sobre esboço. Na verdade, nessa aula de hoje e a próxima nós vamos dedicar esse tempo especial para falar de esboço, tá ok? Então, sem demora, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, tá? Vamos lá. Ok. Deixa eu só colocar isso aqui. Pronto. Ok. Curso de homilética. Bem, nessa aula nós vamos abordar a definição de esboço, as vantagens do esboço e as características de um bom esboço. Ao final dessa aula, o aluno estará apto a explicar a importância, enumerar as vantagens e enumerar as características de um bom esboço, ok? Muito bem. Vamos à definição de esboço. Afinal, do que se trata? O que significa essa palavra, esboço? Tá? A primeira definição ela é a mais comum, tá? É a mais conhecida, que você vai encontrar em muitos livros, tá? Em muitos artigos sobre homilética, e essa definição diz tão somente que esboço é o esqueleto do sermão, tá ok? Esboço é o esqueleto do sermão. O sermão ele tem um esqueleto e o nome desse esqueleto é esboço, tá ok? A segunda definição ela vai dizer que esboço é a matéria organizada. Tá? Na aula inaugural desse curso, eu falei da importância do aluno, tá, conhecer as regras, as leis de interpretação. Tá? Por quê? Porque você precisa produzir um material, tá? Você precisa gerar um conteúdo. E esse material, esse conteúdo, ele vai ser trabalhado primeiro, tá, num estudo particular, pessoal, tá? E esse estudo pessoal, particular, você vai aplicar as ferramentas da homilética, da hermenêutica, desculpe, da hermenêutica. Tá? Então a hermenêutica ela trata da interpretação correta, tá? Então na hermenêutica você recebe as ferramentas, tá? Você recebe um método de estudo bíblico e com essas ferramentas, com esse método, você trabalha um conteúdo, você produz um material, tá? Se você tem a intenção de trabalhar aquele material para o seu estudo pessoal, então, sem problema, ele pode ficar ali no caderno, as anotações elas podem ficar ali no caderno sem nenhum problema. Do jeito que você tomou nota, do jeito que você preparou, trabalhou, tá? O seu estudo pessoal pode ficar ali no caderno de anotações sem nenhum problema. Agora, se a sua intenção é compartilhar com mais alguém, se a sua intenção é compartilhar com uma equipe, uma congregação, uma igreja, tá? Seja qual for o público, seja qual for o seu auditório, então você precisa pegar aquele material, tá, que foi produzido no momento em que você fazia o seu estudo pessoal, particular, tá? Você vai pegar esse material e você vai ter que organizá-lo, tá? Então a homilética ela trata exatamente da organização, tá? A organização de um conteúdo, de um material. E o esboço é exatamente esse material, tá, que foi produzido, agora organizado, tá certo? Então o esboço é a matéria organizada, o esboço é esse conteúdo organizado, tá?
numa introdução, num primeiro, segundo, terceiro ponto, numa conclusão, tá ok? Então, definição 2, esboço é a matéria organizada. Definição 3, esboço é o plano de apresentação ou roteiro, tá? Esboço ele pode ser considerado exatamente como esse roteiro, esse script, tá? Você tem no esboço uma espécie de passo a passo, tá? Então você sabe que tem uma introdução, tem um primeiro, tem um segundo, tem um terceiro ponto, tem uma conclusão, tá? E você vai nesse passo a passo, é o roteiro, é o seu plano de apresentação. Você não vai pegar simplesmente um assunto e vai jogar sobre o público de qualquer forma, tá? Você vai pegar esse conteúdo, você vai organizar, você vai criar um plano de apresentação. Por isso que nós estamos chamando aqui esboço de roteiro, tá? Roteiro. Então, guarda essas 3 definições. Esboço é o esqueleto do sermão, essa é a definição mais comum. É a matéria organizada, é esse material que foi trabalhado, colhido, agora organizado. E definição 3 é o plano de apresentação, é o seu roteiro de apresentação, tá ok? Então, 3 definições de esboço, tá? Vamos às vantagens, porque algumas pessoas normalmente perguntam, mas é preciso mesmo organizar? Eu não posso simplesmente pegar as minhas anotações pessoais, tá? E levar para o púlpito e compartilhar, tá? Eu preciso desse esboço, eu preciso trabalhar isso aí, essa introdução, esse primeiro ponto, esse segundo ponto, esse terceiro ponto. Sim, você precisa. E eu vou mostrar para você as vantagens de você ter um esboço nas mãos. Vamos lá, primeira vantagem. O esboço, ele organiza as ideias, tá ok? Veja, eu falei há pouco o quê? Que o esboço é esse material organizado. Então, todas as ideias, tá, que você trabalhou, todas as ideias, tá, lá do seu estudo pessoal particular, você agora vai organizar, tá? E com que finalidade? Clarificar a apresentação, tá certo? Ideias organizadas, elas se tornam claras. Ideias desorganizadas, tá? Elas têm essa característica de não ter clareza, tá? Então, entenda que quando eu tenho as ideias organizadas no esboço, a minha apresentação se torna clara. Entenda que o objetivo do sermão não é mostrar conhecimento do pregador, que o pregador sabe, que ele se garante, não. O objetivo do sermão é alcançar o ouvinte, é alcançar aquela pessoa que está ali sentada ouvindo. Esse é o objetivo do sermão, tá? E para alcançar esse ouvinte, tá, eu preciso ser claro, tá? O pregador, ele precisa facilitar o entendimento, ele tem que ser claro. Na verdade, essa é uma característica da boa comunicação. A boa comunicação, tá, ela tem como característica principal a clareza. Tá? Então, quando eu tenho as ideias organizadas, tá, a minha apresentação ela se torna clara. Tá? Então, o esboço ele organiza e ele clarifica. Tá? Ele organiza as ideias e ele clarifica a apresentação. Segunda vantagem do esboço, ele facilita a retenção por parte do ouvinte. Entenda, gente, que sim, pode ser que, pode ser não, quase que uma raridade acontecer do ouvinte ele reter 100% de tudo aquilo que o pregador falou lá na frente, tá? Mas quando você tem um esboço, quando você clarifica, tá, a apresentação, quando você tem as ideias organizadas, tá, isso facilita a retenção, de forma que o ouvinte, ele com certeza vai sair dali com 30%, tá,
de tudo aquilo que você apresentou, de tudo aquilo que você falou. Quando você tem um esboço claro, simples, tá? O que é um esboço simples, tá? Eu conheço pregadores que apresentam sermões de 10 pontos, um esboço com 10 pontos. Gente, isso não é um esboço simples, tá? Eu costumo dizer que uma pessoa que leva um esboço, leva um sermão para a igreja com 10, 15 pontos, tá? Ele não está facilitando nada, ele está apenas querendo desfilar, mostrar que sabe, tá? É um desfile de vaidade, me desculpe, mas é o que eu penso, tá? O pregador, ele tem que facilitar a vida do ouvinte, tá? E para facilitar a vida do ouvinte, ele tem que simplificar, ele tem que ser simples, tá? Um esboço simples, ele tem no máximo 4 pontos, tá? 4 pontos, tá? Eu prefiro ficar ali com 3 pontos. Primeiro ponto, segundo, terceiro, pronto. Para mim já dá para entregar o recado, tá? Agora 10 pontos, tá? 10 divisões principais, isso é para dificultar mesmo, tá? Isso é para dificultar a vida do ouvinte. E com certeza esse ouvinte ele vai ter uma dificuldade enorme de reter, tá? Então o esboço ele facilita a retenção, tá? E eu estou falando aqui de um esboço simples, 3, 4 pontos. Ele vai facilitar sim a retenção por parte do ouvinte, tá? A terceira vantagem do esboço é que ele demonstra trabalho e organização. Então, eu falei o que há pouco? Eu falei que o objetivo do sermão não é mostrar o conhecimento do pregador, tá? Agora, o esboço, ele aponta, tá, para essa organização do pregador, essa dedicação do pregador. Então, quando uma pessoa simplesmente pega as suas anotações pessoais e joga sobre um auditório, e isso demonstra o quê? Que ele não teve a preocupação de sentar, trabalhar, organizar, tá? Ele não teve a devida consideração com o seu público, com o seu auditório, tá? Portanto, o esboço ele demonstra trabalho, organização, consideração pelo ouvinte, tá? Então, essas 3 vantagens, para mim, elas são definitivas para mim, tá certo? Eu entendo que eu não posso abrir mão do sermão exatamente por isso. Por quê? Porque o sermão, ele organiza as ideias, ele clarifica a apresentação, ele facilita a retenção por parte do ouvinte e ele demonstra trabalho e organização, tá certo? Vamos às características do bom esboço, tá? Vamos às características do bom esboço. Eu falei há pouco que o esboço ele tem que ser simples, ele tem que facilitar a vida do ouvinte, mas me permita acrescentar mais alguma coisa, tá? Então, quais são as características do bom esboço? Primeiro, unidade. Uma só mensagem de cada vez, tá? Quando você tem o esboço, tá? Você tem ali, como nós falamos há pouco, as ideias organizadas, tá ok? E uma vez com as ideias organizadas, tá? Você não vai sair atirando para todo lado. Quando você não tem esboço, tá? Você atira para todos os lados, tá? Quando você vai para o púlpito sem suas anotações, você corre o risco de falar de várias doutrinas, de ir de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse para Gênesis, se perder, tá? E, bem, uma desorganização total, completa, tá? O bom esboço, ele tem a característica, tá, da unidade, ou seja, eu tenho aquele assunto, então é aquele assunto que eu vou discutir. Eu tenho aquele tema, é aquele tema que eu vou apresentar. Eu tenho aquele texto, é esse texto que eu vou expor. Pronto, uma só mensagem de cada vez. Isso se aplica tanto para um sermão temático, como um sermão textual, como um sermão expositivo. Unidade, tá ok? Ordem é a segunda característica. As ideias devem ter uma sequência, devem caminhar para um clímax, tá certo? O bom esboço é exatamente aquele que vai crescendo pouco a pouco, tá ok? O sermão ele vai crescendo. Quando o esboço ele tem essa característica da ordem, tá? Então nós temos ali
as ideias em sequência, caminhando para um grande finale, para um grande final, para o clímax, tá? Que é a conclusão. Por que a conclusão é o clímax? Porque é na conclusão, tá, que nós chamamos o ouvinte para uma tomada de decisão, tá? É na conclusão que o ouvinte ele é desafiado, tá? Então é o clímax, tá? É o clímax do sermão, tá? E o esboço, portanto, ele precisa ter essa sequência, tá? Tem que ser essa coisa bem sequenciada, de uma introdução concisa, de um bom desenvolvimento, sabe? Seja num primeiro, segundo, terceiro ponto, e a conclusão como o clímax desse sermão, tá ok? E finalmente simetria, tá? Deve haver proporção ou simetria entre as partes, tá certo? Ou seja, o que eu estou falando aqui de proporção? Vamos lá. Na próxima aula, onde nós vamos aprofundar um pouquinho mais essa discussão, eu falo exatamente, tá, que a introdução ela deve ser concisa, tá? Ela tem que ser rápida, tá? A introdução não é o sermão ainda, tá? Eu costumo dizer que a introdução é o momento em que eu falo sobre aquilo que eu vou falar, tá certo? Entenda isso. O que é a introdução? A introdução é o momento em que eu falo sobre aquilo que eu vou falar, é a apresentação, tá? Então eu não posso demorar numa introdução 10, 15 minutos, tá? Não, a introdução ela tem que ser rápida, ela tem que ser eu tenho que tão somente chamar a atenção do ouvinte, chamar a atenção, captar a atenção do auditório, somente, tá? E aí sim eu entro no desenvolvimento do sermão, que é o sermão propriamente dito, tá? Onde eu vou estabelecer a minha linha de raciocínio, num primeiro, segundo, terceiro ou até num quarto ponto, tá? Aí eu posso demorar uns 20 minutos, tá? Sem problema, porque ali eu estou trabalhando, eu estou desenvolvendo uma linha de raciocínio. E eu tenho a conclusão, que também, semelhante à introdução, tem que ser concisa, tá? Eu não posso demorar 20 minutos numa conclusão, tá? Por quê? Porque a conclusão, como eu falei, é o grande final, tá? É o clímax. Então, na conclusão, eu chamo o ouvinte, eu chamo o auditório para uma tomada de decisão, tá? Então, é o momento em que eu apresento a grande ideia. Eu falo disso na aula, na próxima aula, sobre a grande ideia. Então, tem que haver simetria, tá? Tem sermão que o pregador ele demora 15 minutos na introdução, no desenvolvimento ele passa ali uns 10 minutos, na conclusão ele passa meia hora, tá? Ou seja, não tem proporção, é uma coisa totalmente desproporcional, tá certo? Então, um sermão que leva em consideração a simetria entre as partes, tá? Ele é um sermão claro, tá? Ele é um sermão organizado, tá? E é com certeza um sermão que vai crescendo pouco a pouco e vai chegar na conclusão com um resultado fantástico, tá certo? Então, essas são as vantagens as características do sermão. Uma mensagem de cada vez, unidade. As ideias devem ter um clímax, devem caminhar para um clímax, devem ter uma sequência, ordem, e deve haver proporção ou simetria entre as partes, simetria. Então essas são as características do bom esboço, tá? Então, revisando a aula de hoje, gente, nós falamos hoje sobre definição. Esboço é o esqueleto do sermão, esboço é a matéria organizada, esboço é o plano de apresentação do sermão, é o roteiro, é o script, tá? As vantagens do esboço: ele organiza as ideias e clarifica a apresentação. Ele facilita a retenção por parte do ouvinte, ele demonstra trabalho e organização. E as características de um bom esboço: unidade, uma mensagem de cada vez, ordem, as ideias devem ter uma sequência, devem caminhar para um clímax, e simetria,
deve haver proporção, sim, simetria entre as partes, tá ok? Na próxima aula nós vamos fazer aqui a apresentação especial Masterclass. Pode até ser que você já tenha assistido essa aula, tá? Porque essa aula ela já foi gravada já há algum tempo, tá? Ela é a Masterclass, gente, é aquela aula única, aquela apresentação especial única, tá certo? E nós fizemos uma Masterclass de 1 hora e 20 minutos, eu creio, eu creio que é isso mesmo, 1 hora e 20 minutos, falando sobre como montar um sermão, como montar uma palestra, tá? Essa Masterclass é imperdível, tá certo? Porque nela nós falamos do esboço, como montar o esboço, o que é introdução, tá? Eu digo, por exemplo, definindo as partes do sermão, eu digo que introdução é falar aquilo que eu vou falar. No desenvolvimento eu falo sobre aquilo que eu disse que ia falar e na conclusão eu falo sobre aquilo que eu acabei de falar, tá? A ideia aqui é exatamente estabelecer uma proporção, uma simetria. Então essa aula ela é imperdível, como eu disse, é 1 hora e 20 minutos, tá? Então é muito conteúdo, você não pode deixar de conferir essa aula, tá certo? Porque ela vai complementar e muito, tá? Essa aula de hoje, onde nós falamos de definição, de vantagens e de características, tá bom? Então, próxima aula, tá? Masterclass, como montar um sermão, ok? Então, voltando aqui para o nosso vídeo aqui, rapidinho. Então, gente, é isso, tá? Foi um grande prazer estar novamente aqui com vocês nessa aula de homilética, tá ok? E espero que você confira então a aula Masterclass, como montar um sermão, como montar uma palestra, tá ok? Se não entendeu alguma coisa, ficou alguma dúvida, aqui do lado, gente, ou aqui, tá certo? Agora eu estou meio perdido. Tem um link, tá certo? Tem um botão, mensagem. Então você clica em mensagem, tá certo? E você manda então a sua dúvida, tá? O que você não entendeu, o que ficou assim meio complicado, então você manda a mensagem, olha, não entendi isso, e eu vou entrar em contato com você o mais breve possível, vou responder, tá, a sua indagação sem problemas, tá ok? Então, por favor, não deixe, tá, de mandar a sua mensagem, ou se quiser apenas comentar a aula, o que achou da aula, também aqui em mensagem, tá? Manda a sua mensagem comentando o que achou da aula, o que gostou, o que não gostou. É muito importante que se estabeleça esse feedback, esse retorno, tá? Para que possamos melhorar, é claro, porque a nossa intenção é tornar a plataforma líder, tá? Uma plataforma de excelência e alcançar, é claro, o maior número possível de assinantes, tá ok? Eu conto com você com isso, para isso, tá? Então, muito obrigado pela paciência, Deus abençoe e até a próxima aula, Masterclass, como montar um sermão, uma palestra. Fique na paz, Deus abençoe.